Boa noite a todas e a todos os homens que também estão presentes. É importante que estejam para participar do debate, ouvirem, se formarem. Eu acho, apesar de serem minoria, ainda é relevante a presença de alguns aqui nesse espaço. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença das convidadas da mesa, que tão prontamente aceitaram o convite. O que não faltaram eram nomes possíveis para compor esse debate, porque eu vejo muitas discussões nos últimos dias, mas tá bom, o que vocês querem, né? Vocês reclamam que tem assédio, que tem violência, que tem machismo, mas o que vocês querem que aconteça na sociedade? Tem muita mulher que pensa, que estuda academicamente, ou que milita no ativismo, que está no meio jurídico, que está na política, que está nas redes, que reflete todos os dias sobre isso, porque para a maioria de nós não há outra possibilidade senão por nós mesmas pensarmos em saídas, em alternativas para essa situação de machismo e de misoginia constante a que a gente é submetido. Então não faltaram nomes de mulheres que pensam e que refletem sobre isso todos os dias. Nós, por acaso, estamos aqui nessas cadeiras, mas com certeza várias de vocês que também estão aqui presentes têm muito a contribuir. Por isso que a ideia também é abrir, para ouvir propostas, ideias, dúvidas e aflições. Enquanto as mulheres todas falavam, eu fiquei me perguntando o que leva a todas vocês estarem aqui nesse dia, nesse lugar, de certa forma um pouco improvisado, e a gente pensou em fazer num espaço público, porque não poderia ser diferente. A gente está discutindo sobre o nosso direito de ir e vir, sobre o nosso corpo ser absolutamente, somente nosso, em qualquer lugar em que a gente esteja, e essa regra mínima, inclusive é uma regra liberal, é base da sociedade que se constitui, da sociedade na qual a gente vive, essa regra mínima não é respeitada. Por isso que é importante esse debate ser num espaço público, para quem está passando por aqui, poder ouvir também, se sensibilizar. Eu vi que algumas pessoas pararam para entender porque tem tantas mulheres reunidas. E eu sei que todas nós temos histórias terríveis, ou nem tanto, mas terríveis para contar, de vivências que nós tivemos, de abuso, de assédio, de estupro, de machismo. E é evidente que isso não importa a classe social, não importa a profissão, não importa a origem, não importa a condição. Eu estava, antes de vir para cá mais cedo, lendo sobre a deputada que é responsável pela relatoria da reforma política. O nome dela é Sheridan. Ela é uma mulher muito bonita, enfim, não importa, mas ela está fazendo uma série de coisas. Não vou nem entrar no mérito do que é a reforma política, não, mas ela é reconhecida por ser a musa do Congresso, a gostosana, e isso acontece em qualquer espaço. E você veja, ela é uma deputada federal, e conosco, na Câmara de Vereadores, acontece exatamente o mesmo. Mas qual é a diferença, eu acho, entre as mulheres? É a possibilidade, a coragem, ou a condição de botar para fora, de fazer a denúncia. Porque talvez tenha acontecido essa repercussão midiática gigantesca sobre tantos casos, porque foi com a Clara, porque a Clara é uma mulher famosa, feminista, escritora, referência, e branca, com privilégios, uma série deles, e que por isso era inevitável repercutir, porque no limite, por mais que o veículo de notícia não tenha consequência nenhuma com o caso, isso dá likes, isso dá visibilidade, e é importante repercutir. Assim como o da moça aqui que aconteceu na Avenida Paulista, ela é uma moça feminista, consciente, que teve condições, superou uma série de barreiras para formalizar a denúncia, deu algumas entrevistas, mas eu me pergunto, quantas e quantas mulheres não passam por isso todos os dias, mas que pela especificidade da sua vida, porque ela ainda não se reconhece feminista, ou porque ela é uma mulher pobre, preta da periferia, que passa 3 horas no transporte público, que é submetida a uma série de assédios nesse processo de ida para o trabalho, que quando chega no trabalho é novamente submetida por assédio. Quantas mulheres têm condições, capacidade, coragem, ou enfim, disposição em formalizar uma denúncia? E tem uma segunda pergunta, por que ela faria essa denúncia se muitas vezes chegar na delegacia da mulher é uma nova violência, uma violência no diálogo com o escrivão, não uma violência com o delegado, é uma violência do Estado que não dá um encaminhamento para a vítima. E nesse sentido eu queria discutir um pouco também sobre as políticas que existem no tema dos transportes, porque em São Paulo não existe nenhum tipo de protocolo para as empresas, sejam as empresas públicas, as empresas mistas, ou mesmo para os táxis e aplicativos, não existe uma política, um programa sobre o tema dos assédios, ainda não existe. Por mais que Uber, aplicativos 1000 sejam aquele irregular, né, não existe uma regulamentação,
Isso também abre espaço para não ter nenhum tipo de responsabilização sobre a lógica do motorista, de que forma que ele vai ter a formação enquanto condutor. E se existe, por exemplo, possibilidade de você avaliar o carro, avaliar a condução, deveria existir uma possibilidade para as mulheres avaliarem se aquele sujeito tem condição de conviver publicamente, transportar mulheres supostamente em segurança de um lugar para outro. Não existe isso e precisa existir em São Paulo. Precisa existir algum protocolo mínimo, tanto para os aplicativos e táxis, mas também para os transportes públicos, né? Aqueles que transportam a maioria dos passageiros, dos trabalhadores da cidade. Não tem. Quando acontecem, são campanhas preventivas, mensagens e recados para os homens não assediarem, o que é válido, é melhor do que não ter absolutamente nada. É algum recado durante o dia, mas diante de tantas mensagens que reforçam, que naturalizam e que estimulam a violência contra as mulheres, é muito pouco, porque os homens nas escolas, eles são habituados, estimulados a dizer que homens não choram, e muitas vezes o bullying, o machismo, o racismo, as professoras, as profissionais das escolas não sabem como lidar. Na TV Globo, a Ana colocou muito bem, para além do Zorra Total, na novela das 8, estava assistindo esses dias o principal mocinho, o galã, sabe sei lá o que é aquilo, ele tinha um caso com uma mulher e com a outra ao mesmo tempo e dizia que ia ameaçar. Enfim, essas besteiras todas que eles chamam de romance, que eles chamam de relação, de amor, que na verdade é a perpetuação e estímulo da violência contra as mulheres. Nos espaços da política tem violência contra as mulheres institucionalmente, e é por isso que a gente chama de cultura do estupro, né? Porque são todas as instituições que, ao invés de combater a violência e de, acima de tudo, acolher a vítima, dar algum mínimo de encaminhamento para aquelas que porventura passem por uma situação, só reforçam, só duplicam, triplicam muitas vezes a violência pela qual aquela mulher já foi submetida. É por isso que aqui em São Paulo a gente está tentando avançar nessa legislação, avançar para que haja algum tipo de protocolo. Nós fizemos um convite para o secretário de Transportes, para ele aparecer na Câmara daqui a 2 semanas, para ele nos explicar sobre isso. Afinal de contas, é responsabilidade do Estado, responsabilidade da Prefeitura, todo e qualquer transporte que circule com passageiros e passageiras mulheres, e precisa ter uma resposta imediata. A gente sabe que para solucionar o problema do machismo na sociedade é algo estrutural, a gente precisaria estar numa sociedade em outras bases, em que o lucro não estivesse acima da vida, em que as mulheres não fossem consideradas cidadãs de segunda classe, em que o direito a ocupar os espaços públicos fosse de fato uma conquista, e uma conquista plena, não uma conquista que significasse dupla jornada de trabalho, porque as nossas tarefas domésticas resistem, ou mesmo uma agressão cotidiana, porque a sociedade não está preparada para ver as mulheres ocupando livremente os espaços públicos, tão pouco ocupando os espaços da política. É por isso que talvez um espaço como esse também estranhe muita gente que possa passar por aqui, que nunca viu tanta mulher junta, reunida, debatendo. E é assim que a gente tem que dar uma resposta para essa situação de caos, de machismo e de misoginia que a gente vive. E outro tema que a gente busca avançar na Câmara esse ano é sobre a necessidade desse ser um debate permanente nas escolas. Nós estamos com um projeto que se chama Lei Maria da Penha nas escolas, que é uma proposta de fazer com que gênero seja debatido sim ou sim nas escolas. Vocês sabem que há 2 anos foi barrado, né, o debate de gênero em todos os planos municipais de educação em todo o país. Só na cidade de Pelotas que foi aprovado, não me perguntem por quê, o que aconteceu naquela cidade maravilhosa para ter passado, mas em todo o resto do Brasil não passou, porque os espaços de poder são muito machistas. Eu propus uma série de projetos de lei envolvendo o tema de gênero, os direitos das mulheres, principalmente com o eixo do combate à violência. A maioria dos parlamentares aceitam por puro constrangimento, porque não escutam o que você está dizendo, não ligam para o debate, não vão nas audiências públicas, viram as costas quando você faz fala, assediam parlamentares no plenário, agridem parlamentares, como aconteceu no mês de março, que foi um caso que ganhou ampla repercussão nacional. Infelizmente, ao invés de ganhar repercussão, que as mulheres tentam a todo custo aprovar e debater nos espaços de poder. Por isso que nós estamos com essa disposição. Eu acho que esse debate tem que servir também para isso, para dizer o que concretamente nós queremos. E nós sabemos o que nós queremos. Queremos uma educação não machista, não sexista, que a publicidade... O João, assim, e aí, desculpa, o João Dória gasta tanto com publicidade, não tem 1 centavo que vai revertido em política de combate à violência contra a mulher. A gente vê cidade linda pela cidade inteira, mas não vê uma palavra dizendo que não tem que ter assédio nas ruas de São Paulo. Isso tem que mudar em absoluto. Nesse momento, para concluir, porque eu me empolgo, mas eu vou concluir, tem a rede de violência. Existe uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres na cidade de São Paulo, que envolve o sistema de saúde, de assistência social, jurídica, enfim, todas as
as áreas necessárias. Ela está em frangalhos nesse momento, gente. Tem 2 centros de atendimento às mulheres vítimas de violência que foram fechados esse ano, no momento em que cada vez mais aumenta a violência, cada vez mais aumenta os índices de feminicídio contra as mulheres pretas e pobres nesse país. Então, é fundamental que a gente transforme o nosso medo, a nossa indignação, a nossa dor em luta. E eu acho que é um pouco disso para que serve esse espaço, também para que as mulheres desabafem, percam o medo, percam a indisposição de sair para as ruas, porque eu acho que não é isso que a gente quer. A gente precisa, pelo contrário, ocupar cada vez mais as ruas, os espaços públicos e dizer que, apesar de tudo, a gente está junta, que a gente tem medo, mas não tem medo de romper e de questionar toda uma sociedade patriarcal, machista e misógina. Eu acho que é isso, a gente pode abrir agora.